E aí, galerinha, muito boa noite a todos. Vamos mais uma análise de mercado direto por cima da relação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário aqui abaixo. 24/4, 20,54. Vamos pro que interessa, galera. Vem comigo, vamos saber o que pode acontecer com o Bitcoin, o porquê dessa queda e vamos aqui pro que interessa, beleza? Galera, vamos lá. Bitcoin, hoje ele deu uma corrigida. Na verdade, esses 2 últimos dias ele deu uma corrigidinha aí, né? Então ele chegou ali, bater ali nas regiões ali de 67, 96,50. E ele chegou a valer hoje ainda, aqui, ainda não fechou, né? Tá faltando um pouco para fechar. Chegou a valer 649,83, né? 83, exatamente. Ou seja, 5% aí, mais ou menos, aí de queda aí no Bitcoin. Só que o Bitcoin, ele foi bater ali região 63.904,70, tá ficando acima da região, tá ficando acima da VWAP, então é interessante. Então essa queda aqui, eu sei que assusta algumas pessoas aí que não estão acostumadas com a volatilidade do Bitcoin, principalmente para quem não está acostumado com gráfico, mas é uma queda totalmente saudável, galera, tá? Uma queda que não tem muita repercussão aqui, até o momento não tem, principalmente se fechar acima de 63, né? Que é justamente tanto a VWAP como os 50% do canal total que está passando aqui nessa região, certo? Então o mercado, vocês podem notar que ele tem uma margem, né, ainda para quedar aqui. Tem uma margem quedar, galera. Eu falo quedar por causa do jiu-jitsu, tá? Então, assim, ainda tem uma margem ainda para quedar. Ou seja, o mercado ele tá vindo aqui, tá vendo que a nossa VWAP tá passando aqui, na VWAP tá passando aqui, então o mercado ele pode fazer o que? O seguinte, ó, fazer esse movimento de queda ainda, tá? Deixa eu pegar aqui outra ferramentazinha. Pode fazer esse movimento de queda aqui, vir buscar aqui e não perder esse ponto. É isso que eu quero que aconteça, não perder. A gente veio, rompimento aqui, fez, subiu novamente, só que aqui perdeu. Então eu quero vir aqui, faz um teste, voltou, não perder, ficar acima. Porque aí a gente vai estar sabendo aqui, a gente vai estar por dentro que a VWMA está sustentando o preço e isso pode fazer com que o Bitcoin ele consiga a subir novamente, normal, né, como tem que ser, certo? Então essa queda do Bitcoin até o momento é uma queda que está dentro dos parâmetros aí da normalidade, certo? Quando a gente vem aqui no gráfico do SDT, é que eu falo para vocês do SDT que ainda me preocupa, é isso aqui que me preocupa no SDT, porque esse gráfico, para quem conhece, né, sabe muito bem qual é a relação dele com o Bitcoin. Então, se o Bitcoin aqui ele está subindo, com certeza o SDT está caindo. E se o Bitcoin está caindo, o SDT está subindo. É justamente isso que aconteceu. Então, o Bitcoin não, o SDT, ele chegou em um ponto aqui que a gente marcou canal de referência zona neutra, a gente teve um rompimento da zona neutra. Isso, para quem estuda FiMate, sabe muito bem o que significa, né? Então, significa que tem uma força compradora aqui dominante agora, né? Isso é tão válido, desculpa, isso é tão válido porque a gente olha todo esse movimento aqui, ó, todo esse movimento aqui, tá vendo? Que a gente tem uma acumulação nessa região, então toda essa distribuição aqui aconteceu, a gente fez um pico de volume elevado nessa região aqui, né? Esse aqui foi o maior pico, a gente não renovou esse fundo, começou a ficar trabalhando acima da VWAP, testou aqui, não rompeu, testou aqui, não rompeu, e tá rompendo os topos anteriores. Esse aqui ainda não segurou ainda, mas está praticamente rompendo. Se tu for botar no que aqui, ó, se tu for pegar uma linha e traçar aqui nesses 3 topinhos aqui, ó, você vai ver que a gente está tentando romper esse topo. Então, cara, isso aqui ele dá a entender que... Dá a entender não, ele tá claro aqui pra gente que o SDT tem força compradora, ou seja, que tem grana entrando no SDT. Então, o que geralmente acontece quando grana entra no SDT? Geralmente a galera tá querendo um pouquinho mais de estabilidade, estão tirando ali o dinheiro do Bitcoin, de algumas altcoins e colocando para cá. Não sei qual motivo, não tem como saber também, tá? Mas geralmente isso aqui acontece quando a pessoa quer um pouquinho mais de estabilidade, tá, sei lá, inseguro com alguma coisa, talvez, sei lá, por causa da guerra, a galera é muito movida por essas paradas todas. E a gente está vendo aqui que a gente tem um aumento expressivo aqui do SDT. Então a galera está encarteirando no SDT e teoricamente aqui o Bitcoin, por mais que esteja tranquilo, porque o Bitcoin, ó, passou por todo esse momento aqui também de encarteiramento, né? De acumulação nessa região e rompeu. Então assim, galera, não é só porque o SDT ele tá bem aqui, tá bem armado, o Bitcoin também tá bem armado, tá? O Bitcoin tá bem armado. Eu só vou falar coisa não muito legal aqui do Bitcoin se ele realmente fizer um movimento de queda, vir bater nessa região aqui e começar a romper esses fundos aqui, ó,
Aí, galera, aí eu vou falar assim, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Alguma merda vai estourar aí. Porque, por que que a galera tá entrando aqui, a dominância do Tether, ela tá subindo? Por que que a galera tá encarteirando aqui, né? Então não faz muito sentido até o momento ainda, isso ainda mexe com a minha cabeça, tá? Porque o Bitcoin ainda não está preparado para subir. Porque a galera está encarteirando o SDT. E eu não sei o motivo pelo qual isso está acontecendo, mas a gente tem aqui o encarteiramento. Isso aqui não é bom para o Bitcoin. Pode ver que se for hoje, aqui, ó, nesses 2 dias aqui que o Bitcoin caiu, ó, os 2 dias que o Bitcoin caiu, o SDT subiu. E quando o SDT caiu ali, né, o Bitcoin subiu. Então, tipo, tem muita relação com o Bitcoin esse gráfico. Então, esse gráfico aqui é o gráfico que realmente manda aí, beleza? Certo? Então, assim, a gente tem um fio de esperança no Bitcoin, é justamente o mercado vir buscar essa região aqui e defender, certo? Então, esse aqui é o lado positivo, não? Ou seja, ainda tem um pouquinho aqui para quedar um pouquinho mais aqui no Bitcoin, mas esse ponto da USDT e esse ponto dessa linha azul no gráfico plotado é que ela não pode ser perdida de hipótese alguma, porque aí a gente pode desencadear aqui uma queda mais forte aqui no Bitcoin, certo? Quando a gente vai ver aqui o Bitcoin, ele chegou praticamente lá na linha dos 68, né? E segurou lá, tá vendo? Aquilo que eu falo para vocês, né? Se eu não me engano, estava um pouquinho acima, porque isso aqui é dinâmico, né? Vai mexendo, mas olha onde defendeu. Justamente ali no 66, estava no 68 ontem. E aí vai, como isso aqui é dinâmico, essa porta é dinâmica, ela vai se mexendo conforme o volume ficou lá em 66, ó, tá mexendo. 784. Então aqui é uma região de resistência. Ontem a região de resistência estava em 68, mais ou menos, tá? Tudo perto dessas regiões aqui. Então bateu aqui e já começou a cair. Ou seja, a gente ainda está dentro de toda essa lateralização aqui. Se eu for pegar o gráfico do Bitcoin e vamos botar aqui, vamos tirar aqui gráfico de barras e vamos botar o market. Não, mas aqui o market já está aqui, né? Mas eu vou pegar aqui desse gráfico e vamos pegar aqui rapidamente. Ó, tá vendo? Então o Bitcoin, o mais forte que tinha aqui de POC estaria ali nos 42 mil dólares, que é uma região bem interessante. Só que, pô, tem que acontecer, né? Aqui é 42, a gente tá fazendo sombras aqui nessa região. É isso que eu quero que vocês entendam, tá vendo? Olha só, aqui nos 42 a gente teve toda essa sombra aqui e aqui os 50%. Aqui a gente também tem um pouquinho de sombra nessa região aqui, mas não é tanto. E aqui a gente está fazendo uma grande sombra aqui, ó. Por quê? Porque o mercado está na lateral. Então essa POC ela está passando exatamente nessa região. Tá? Então é exatamente o que a gente está olhando aqui, a gente está olhando aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. Então a POC ela está vindo para essa região. Tá? Essa POC. Então é interessante a gente entender isso. A princípio, se eu for olhar aqui o gráfico de linhas, de barras, eu vou ver que realmente está dentro de uma acumulação. Por que dentro de uma acumulação? Porque se eu pegar essas duas barras que estão mandando no jogo, dia 28 e dia 5, tu vai ver que a gente não perdeu elas. Tá aqui, ó. Quer ver? Peraí. Ó, tem ela aqui, que tem uns 50% nessa região. Pode ver que a gente bateu 50% dela, tá vendo? E tem essa outra aqui também, que os 50% dela tá nessa região aqui, ó. E a gente tá praticamente nos 50% dela. Então a gente não perdeu essas duas barras. Para eu acreditar que isso aí é uma distribuição de topo mesmo, realmente, a gente vai ter que perder essas duas barras aqui, ó. E se isso acontece, galera, aí o negócio fica feio. Aí eu acredito nos 42, tá? Se a gente perder essas duas barras aqui, aí eu acredito que o mercado ele pode vir buscar aqui alvos ali. Primeiro alvo seria ali, ó, na região dos, deixa eu ver aqui, 51.630.81, mais ou menos essa região. Pior de todas seria ali buscar ali 43, né, que seria a grande acumulação aqui, ó, dessa região, né? Pode acontecer? Vai depender se realmente isso aqui for confirmado que é uma distribuição ou não. Ao meu ver, tudo indica que isso aqui é uma acumulação. Até o momento indica que é uma acumulação, na minha leitura, tá? Na minha leitura é uma acumulação. Mas vamos ver aí, ainda mais com o ABV positivo. Então, para eu acreditar que vai bater lá 43, 51, 43, teria que romper aqui VW e teria que romper essa linha aqui. Aí sim eu acredito nisso. Quando isso não acontecer,
Eu não acredito. Então a gente fechou, abriu agora, né? 23 horas e 55 minutos para fechamento de vela. A gente fechou acima da VWAP e acima dos 63. Positivo? Sim, positivo aí para o Bitcoin. Teoricamente, é para o mercado vir buscar 70. Teoricamente, tá? Teoricamente. O que diz aí o livro, né? O que diz aí. Marcelão já lançou o livro dele? Acho que ainda não. Mas, de qualquer maneira, o que diz é quando a gente fecha aqui acima, aqui, a gente bota no gráfico de 15 minutos, né? Para quem tem FireMate aí, bota no gráfico de 15 minutos, perdeu 2 níveis para cima, entendeu? Tiro no gato, que ele fala alguma coisa do tipo assim, enfim. Tá? Então, como a gente está no gráfico diário aqui, então, teoricamente, aqui é para o mercado vir buscar 70, 574,65. Esse seria o alvo do Bitcoin nessa região, tá? Então, aqui é muito interessante, porque esse fechamento, ele já fez aqui, né? Então, a gente ainda tem uma distância ainda da VWAP, da VW, então isso é muito interessante, ou seja, a gente não veio buscar aqui praticamente ela, está bem acima dela, então. Então, isso é importante, tá? E vamos esperar agora os próximos capítulos aí para o Bitcoin. Então, o SDT tá legal? O SDT, pô, não estou gostando do SDT, fechou acima dos 4,75 de dominância, então a mesma coisa que eu falo do Bitcoin. Então, isso aqui, teoricamente, pode vir buscar ali a região de 4,97, fazendo assim que o Bitcoin caia, e pode vir buscar essa frequência aqui, que é a frequência de baixo, né? Que seria 63, fica trabalhando entre 63 a 57. Então, a frequência que o Bitcoin está trabalhando, que é normal, é 63.904 a 70. Essa é a frequência. Se a gente perde os 63.904, a frequência seria 63.904 a 57.726.12. Essa seria a frequência que o Bitcoin poderia trabalhar caso isso aqui acontecesse, beleza? Então, assim, o SDT continua tendo encarteiramento do SDT, então a dominância do SDT aqui continua alta, a gente não tem fraqueza da dominância do SDT, então isso é ruim para o Bitcoin, não sei o que está acontecendo, não sei o que pode rolar aí, mas isso não é legal para o Bitcoin, mas ao mesmo tempo o Bitcoin está apresentando aqui força compradora e se a gente se segurar aqui acima, eu já acredito aí que o mercado ele pode vir aqui fraquejar para romper essas regiões, tá? Então vamos ver o que vai acontecer nos demais dias. Agora eu vou lá mostrar para vocês aqui um gráficozinho que eu gosto. Esse gráfico eu ainda não divulguei, na verdade eu divulguei, só que depois eu fiz algumas atualizações. É o BLX, tá aqui. Esse BLX aqui é o gráfico mais antigo do Bitcoin e ele está aqui no semanal. Aqui ele está no semanal, no diário, perdão. O diário aqui do BLX, ele está acima, né? Ele começou a perder aqui, fez essa acumulaçãozinha e foi aqui para cima. Então está totalmente positivo o BLX, tá? Então geralmente semanal aqui a gente consegue ver se a gente está positivo. O semanal não, o semanal a gente está abaixo da concentração, isso não é muito interessante, mas a gente tem toda essa concentração de volume aqui, né? Só que eu gosto desse gráfico para olhar mensal. BLX eu olho mensal, porque eu tenho toda a estratégia aqui do halving, né? De toda a estratégia aqui do halving no mensal. E no mensal tem uma coisa interessante, até coloquei aqui, ó. Essa linha laranja é 50 do canal total, ou seja, do 59 ao 30, 59 ao 30, eu tenho 50% que está passando aqui nessa região dos 132.403,76 e os 50 do 50, que é entre os 132.403 a... Não, esse aqui não, eu me perdi, galera, foi mal, desculpa. Esse aqui seria o 50 total e o 50 do 50, como a gente está trabalhando acima dos 62, seria de 62 a 132.403, beleza? Então aqui, esse gráfico aqui é o gráfico mensal. E olha que interessante no gráfico mensal, por quê? Porque aqui eu já consigo ver aqui uma força compradora, tá? Então aqui tem todos os halves que já aconteceu aqui, então estou olhando justamente eles, tá? Então aqui, ó, quando o halving começou aqui, a gente já estava aqui com o OBV positivo, veio toda aqui essa queda do mercado após o halving. Depois aqui, ó, o halving aqui começou aqui, aqui já estava branquinho também o OBV, totalmente positivo. Quando começou aqui já estava lá, depois ele caiu, né? Aí novamente aqui o halving aconteceu e o Bitcoin lá em cima, do mensal, onde foi lá 62.955,38, chegou a bater máximas lá, mas tudo bem, foi nesse nível, ali no gráfico mensal, pode olhar aqui, ó, ele bateu lá nas regiões ali dos 69, 70 mil, né? E aí
ficou vermelhinho, que foi todo o período aqui de distribuição, período de distribuição, e agora a gente começou a apontar novamente para cima o nosso querido ABV do gráfico mensal. Então isso é muito importante, né? E justamente aqui no halving, beleza? Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho 50% do canal total, não vou trabalhar com 50% do canal total, apesar de eu ter falado para vocês que o Bitcoin ele poderia bater 132.403,76, botei até no Twitter, né? Mas eu estou trabalhando aqui com esse 50 do 50, tá? Eu vou tirar isso aqui para não ficar muito... Não, eu vou deixar aqui, porque senão pode me confundir. Então, aqui no gráfico mensal, olha só, quando a gente bateu aqui, nesse mês aqui de março, abril e maio, a gente teve queda. Aí a gente chegou a testar ali, mês de outubro de 2021 e novembro de 2021, queda. E nesse exato momento aqui a gente está rompendo essa região no gráfico mensal do Bitcoin, do BLX, né? Então aí do BLX está deixando já o que? Uma sombra nessa região. Então isso aqui, se fechar, se esse mês a gente começa a fechar acima dessa região, aí a teoria dos 132.403,76 é totalmente válida, tá? Para o BLX aqui, para o Bitcoin alcançar os 50% do canal total. E o canal total 50% do canal total, mas a expansão total aqui seria ali essas regiões para cá para cima, né? Então de 132 e cacetada, beleza? Então o que acontece agora? A gente, deixa eu ver aqui, tem esse gráfico aqui, galera, olha o que acontece. Ele está marcando ali 64.423,10 e o Bitcoin 66, tá? E o Bitcoin batendo 64.339 ponto alguma coisa. Então, por que tem essa diferença, tá? Porque, na verdade, esse BLX aqui, ele consolida todo o preço, tá? De várias exchanges, tá? De várias plataformas de negociação do Bitcoin, de todo mundo, cara. Então, ele pega tudo aquilo ali, né? E coloca aqui pra gente. Então, os outros gráficos, eles são baseados só nos dados de uma única exchange. Tipo, eu uso aqui. Então, esse gráfico aqui está batendo o quê? 64. Mas eu estou vendo aqui, ele é da Binance, tá? Então, a BLX não. Ele pega a junção de todas as exchanges de plataforma de negócio de Bitcoin e tem a média dele aqui. Então, por isso é um pouquinho mais alto aqui o preço, beleza? Mas aqui é um gráfico interessante também que eu gosto de analisar, certo? Então, por isso a diferença de preço. Então, o BLX, né, que é o próprio Bitcoin, ele está em uma região muito interessante no gráfico mensal. Então, se esse gráfico mensal, né? Então, se esse gráfico mensal aqui, o mês de abril, ele fechar acima, né? Se ele fechar acima dessa linha aqui, né? A gente está rompendo esses dois topinhos aqui. Então, a gente, teoricamente, a gente pode, né, crescer mais o olho para vir acreditar aqui nos 132.403,76. Não foi nem esse alvo que eu falei para vocês lá no Twitter. Depois eu vou corrigir, por quê? Porque eu tive, eu dei uma repaginada aqui nessa linha. Essa linha aqui estava um pouquinho fora aqui, então eu queria deixar muito certinho aqui para BLX. Eu acabei mexendo um pouquinho aqui, mas não muda muito do que eu falei. Então isso aqui é muito importante no gráfico mensal, a gente confirmar isso aqui no BLX, beleza? Galera, então é isso. Então o Bitcoin fechou bem, né? Fechou acima dessas regiões. O ABV totalmente positivo, fechou bem acima da VW, muito importante também. Mas isso não quer dizer que o mercado ele não pode vir buscar essas regiões aqui para baixo. Se a gente romper aqui o 63, de 63 para 57 seria a frequência do Bitcoin. E o grande carrasco de tudo, tá? Deixa eu só coisa aqui, galera. O grande carrasco de tudo que ainda não me dá confiança no Bitcoin é justamente o nosso querido STT, que em vez de ele estar ali em um período de distribuição, o rapaz está querendo me acumular mora dessa, na altura do campeonato. Então isso que eu não gosto ainda, isso, né, me deixa um pouquinho aí com o pé atrás com o Bitcoin. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezinho. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo. Beleza? Tamo junto, até mais, galera. Os